E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a resolução de 5 questões que envolvem os conceitos de arranjo e combinação dentro de alguns problemas. Então, vamos lá. Na questão 1, eu tenho a seguinte questão. Num ônibus há 5 lugares. 2 pessoas entram no ônibus. De quantas maneiras diferentes elas podem se sentar? Então perceba que aqui eu tenho 5 lugares disponíveis no ônibus e 2 pessoas entram no ônibus. De quantas maneiras diferentes elas podem se sentar? Perceba que a troca de lugares entre essas 2 pessoas gerará outra maneira distinta. Logo, eu tenho aqui uma questão de arranjo. Eu tenho um arranjo de 5 lugares que serão ocupados por 2 pessoas, sempre 2 a 2, beleza? Então, isso vai ser dado por 5 fatorial. Aqui eu vou subtrair 5 menos 2, 3 fatorial. Então, desenvolvendo, eu tenho 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3, paro aqui. E embaixo eu repito, cancelo 3 fatorial com 3 fatorial, e o que sobra é 5 vezes 4, que vai dar 20 maneiras. Outra maneira de se pensar é a seguinte. Eu tenho 2 pessoas que tomarão decisões. A primeira pessoa vai ter que tomar a decisão, beleza? Ela vai ter 5 opções de lugares. Das 5 opções, ela vai escolher um lugar e sobrarão 4 opções para a próxima pessoa. Como se trata de escolhas simultâneas, tá certo? Então, eu vou utilizar o princípio multiplicativo da contagem. 5 vezes 4, 20 possibilidades de ocupação desses lugares disponíveis no ônibus. Letra B é a solução dessa questão. Na próxima questão, eu tenho o seguinte enunciado. Numa circunferência, há 7 pontos distintos. Quantos quadriláteros podemos formar com vértices nesses pontos? Então, perceba que, por exemplo, se eu fizer aqui o quadrilátero ABFD, é uma possibilidade de quadrilátero. O quadrilátero ABDF é a mesma coisa que o quadrilátero FDBA, que é também a mesma coisa que o quadrilátero AFDB. A ordem dos vértices não mudará, certo? Ou não mudarão o quadrilátero. Então, eu não tenho aqui um arranjo, eu tenho sim uma combinação de vértices que gerarão, certo? Se escolhidos de 4 em 4, quadriláteros nessa circunferência. Logo, eu vou ter a combinação de 7 pontos escolhidos 4 a 4. Isso dará exatamente 7 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 7 menos 4, 3 fatorial. Desenvolvendo o 7 até o 4, a gente vai ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aqui eu tenho 4 fatorial sobre 3 fatorial, cancelo 4 fatorial com 4 fatorial. 3 fatorial é 6, eu posso cancelar com 6 em cima, ficou 7 vezes 5, que vai dar exatamente 35 quadriláteros que podem ser formados, cujos vértices serão os pontos dados sobre a circunferência. Alternativa A. Na questão 3, eu tenho o seguinte. Com 2 goleiros, então eu vou logo destacar aqui essa informação, que só jogam nessa posição, e 8 jogadores que não jogam no gol. Quantos times de futebol de salão podem ser formados, sabendo que um time de futebol de salão é composto por 5 jogadores e um desses é o goleiro? Então, eu tenho aqui 5 jogadores, só que um deles é goleiro e os outros que restam, né, os outros 4, eles jogam na linha, como a gente usa, certo? Na linguagem do futebol aí, na linha e um no gol. Só que para o gol eu vou ter apenas 2 possibilidades, até porque só pode ocupar o gol esses 2 atletas que são goleiros. Então aqui eu tenho 2 possibilidades, beleza? E aqui eu tenho 8 jogadores, beleza? Que vão ocupar a linha.
E um detalhe importante é que a ordem que esses jogadores são escolhidos não alteram. Por exemplo, eu posso ter um ala e posso ter um atacante. Se eu inverter a posição entre eles, eu não estou alterando o time que eu estou escolhendo. A posição que os jogadores ocupam na quadra não vai alterar o time. Então, a ordem não importa, certo? A posição não vai importar. Então, eu tenho aqui uma combinação de 8 jogadores que vão ser escolhidos em grupos de 4, certo? Então, eu vou resolver aqui a combinação, ó. Combinação de 8, 4 a 4. Isso vai dar 8 fatorial sobre 4 fatorial. E aqui eu subtraio 8 menos 4, vai dar também 4 fatorial. Desenvolvendo, eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu vou desenvolver um 4 fatorial aqui que vai dar 24 e o outro 4 fatorial eu não desenvolvo já para cancelar com o 4 fatorial de cima. E agora eu vou realizar algumas simplificações para adiantar o processo de cálculo. Ó, um detalhe importante aqui, ó, eu vou simplificar 8 por 24 vai dar 3. Eu vou simplificar 6 por 3, que vai dar 2. E agora, passando a limpo, o que eu tenho é exatamente 7 vezes 2 vezes 5. 7 vezes 2 vezes 5. Aqui embaixo não resta outro valor a não ser 1. A gente não precisa colocar 1 aqui embaixo. E agora fico com 5 vezes 2, 10. 10 vezes 7, 70. Aí, cuidado, ó, porque deu 70, a gente pode querer marcar a letra B. Porém, tem um 2 aqui, ó, que eu tenho duas opções de goleiros. Então, eu vou ter que pegar esse 2 e multiplicar pela quantidade 70, beleza? Isso vai dar exatamente 140 possibilidades de armar aí o seu time, de formar o seu time, letra D. Nessa questão 4, o enunciado diz o seguinte: Ana, Beatriz, Carlos, Denise, Luísa e Otávio estão dispostos a representar seus colegas em uma convenção sindical. Nessa convenção, cada empresa pode enviar uma comissão com 3 representantes. O número de comissões distintas que podem ser formadas nessa empresa é. Então veja que a empresa ela é formada por Ana, Beatriz, Carlos, Denise, Luísa e Otávio. Ao todo eu tenho 6 pessoas, certo? Onde a empresa enviará uma comissão de trio. Então, dessas 6 eu tenho que escolher um trio. Só que esse trio ele não designa cargo, ele não designa ordem, é apenas um grupo de 3 pessoas. O grupo Ana, Beatriz e Carlos é o mesmo grupo que Carlos, Beatriz e Ana. A ordem não importa, logo eu vou combinar, certo, esses 6 elementos em uma escolha de 3 em 3. Então, eu vou ter aqui uma combinação de 6 funcionários, né, escolhidos de 3 em 3. Isso vai dar 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3 também dá 3 fatorial. Então, desenvolvendo, o que é que a gente vai ter aqui? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, parei. Esse 3 fatorial eu desenvolvo, vai dar 6, e esse 3 fatorial eu não preciso desenvolver. Eu já cancelo ele aqui, cancelo 6 com 6 e sobra apenas para mim 5 vezes 4, que vai dar 20. A alternativa correta dessa questão é a alternativa D, onde tem 20 aí indicado. Beleza? Então, mais adiante, questão de número 5 diz assim: um professor, ao elaborar uma prova composta de 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada e apenas uma correta, deseja que haja um equilíbrio no número de alternativas corretas a serem assinaladas com X na folha de resposta. Isto é, ele deseja que 2 questões sejam assinaladas com a alternativa A, 2 com a B e assim por diante, como mostra o modelo. Então, o modelo vocês vão ver daqui a pouco. Nessas condições, a quantidade de folha de respostas diferentes com a letra X disposta nas alternativas corretas será. Então, o que o professor quer é exatamente isso: ó, elaborar uma folha de resposta onde cada alternativa tenha 2 questões que tenham elas, certo, como corretas. Olha, por exemplo, a alternativa A é a correta do primeiro e do quinto, a B é a do terceiro e a do nono, e assim sucessivamente. Só que ele quer saber quantos gabaritos possíveis, ou quantos cartões, respostas, ou folha de respostas seria possível
assim. Então, ó, perceba que a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa. Então, ó, na alternativa A, eu tenho 10 questões que podem assumir essa letra, mas eu não tenho como escolher as 10 dentro do que o professor quer. Ele quer que escolha 2. Então, o que é que a gente vai pensar? Eu vou ter que aqui, ó, combinar 10 possibilidades, beleza? Só que eu vou ter que escolher 2 a 2. E por que uma combinação? Porque a ordem do x aqui, ó, não vai importar. Por exemplo, se eu botar esse x aqui no 5 e esse x aqui no 1, não vai deixar de ser a combinação. Vai ser a mesma coisa. Essa ordem não vai importar. Por isso que não pode ser arranjo, beleza? Aqui eu vou ter que também analisar da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui em cima, por conta do espaço, só que aqui eu não vou combinar 10, 2 a 2, porque quando eu escolho daqui, da letra A, eu já vou cancelar 2 opções, então só vão me restar 8 agora, para distribuir a letra B. Então eu vou pegar 8 e combinar 2 a 2, e assim sucessivamente. Ó. Aqui eu vou ter uma combinação, agora me restam 6, 2 a 2, certo? Aqui para a letra D, ó, eu vou ter uma combinação, me restam 4, 2 a 2. E por último, para a letra E, eu vou ter uma combinação, só vão sobrar 2 para distribuir os 2x. Então essas escolhas elas são simultâneas, certo? Uma não vai interferir, obviamente, na outra, apenas o que resta a partir do que a primeira é escolhida. Então a gente vai multiplicar todos os resultados dessas combinações. Então vamos lá. Primeiro a gente vai calcular a combinação de 10, 2 a 2, certo? Só vou trocar aqui a corzinha. Então eu tenho uma combinação de 10, 2 a 2. Isso vai dar 10 fatorial. Aqui eu tenho 2 fatorial e aqui eu vou ter 8 fatorial. Obviamente eu vou desenvolver o 10, certo? Até o 8 fatorial e cancelo 8 fatorial com 8 fatorial. Então só vai ficar 10 vezes 9. E aqui embaixo 2. Aqui eu vou ter 90 dividido por 2, isso vai dar 45. Então, esse primeiro aqui vai restar, ou vai dar como resultado, 45. Vou colocar aqui, multiplicado. Agora vamos fazer a combinação de 8, 2 a 2. Combinação de 8, 2 a 2 vai ser dada por 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Ó, eu vou desenvolver o 8 fatorial até o 6 fatorial e ele vai cancelar com o 6 fatorial que está aqui embaixo. Então só vai restar 8 vezes 7 sobre 2. Aqui dá 56 dividido por 2 vai dar 28, beleza? Agora vamos fazer a combinação de 6, 2 a 2. Isso vai ser 6 fatorial sobre 2 fatorial e aqui 4 fatorial. Eu vou desenvolver o 6 fatorial até o 4 fatorial para cancelar com esse, então só vai ficar 6 vezes 5 sobre 2. Isso vai dar 30 dividido por 2, 15. Então aqui eu vou ter 15, certo? E agora, calcular a combinação de 4, 2 a 2. A combinação de 4, 2 a 2, quando você fizer aí, vai dar 6. Eu já vou adiantar, tá bom? Vai dar 6. E por último, a combinação de 2, 2 a 2, você pode fazer aí como verificação, vai dar 1, tá bom? Já que você pode sentir dificuldade nessa de 2 a 2, ó, isso vai ficar 2 fatorial e 0 fatorial, beleza? Por definição, 0 fatorial é 1 e o número dividido por ele mesmo vai dar sempre 1, beleza? No caso, se esse número for diferente de 0. Então aqui eu tenho 1 e agora eu vou multiplicar esses 5 valores. Fazendo essa multiplicação aqui, o resultado obtido vai ser de 113.400. Então, existem essas possibilidades totais para folhas de respostas. Espero que vocês tenham compreendido a resolução ou as resoluções dessas 5 questões. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário que estarei tirando as dúvidas e esclarecendo aí as dificuldades para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.